Você já ouviu falar de amianto? Ou se preocupa com ele? Bom, o amianto é uma fibra mineral, né, que é extraído, portanto, da mineração e ele tem alto teor cancerígeno. Se você acha que está distante dele, se engana, porque a substância é encontrada em telhas de casas e até luvas térmicas de cozinha, também em revestimento de algumas caixas d'água. E o tema é super importante, virou inclusive pauta, né, no julgamento do Supremo Tribunal Federal. E a gente vai conversar com a pneumologista Patrícia Canto sobre esse assunto. Patrícia, obrigada por ter aberto esse espaço aí na sua agenda. Eu queria que você começasse explicando para a gente por que o amianto é tão nocivo à nossa saúde. Olá, Lídia, olá a todos. O amianto é nocivo porque ele é reconhecidamente uma fibra cancerígena pela OMS, já sabido há muitos anos. Está intimamente relacionado a câncer de pulmão e câncer na pleura, que é um tecido que recobre os pulmões, né? É um tipo raro até de câncer, que é o mesotelioma. Sempre que a gente ouve falar nesse diagnóstico, a gente tem que pensar numa exposição ao amianto. Além disso, o amianto traz outras doenças também para o tecido pulmonar. Pode causar fibrose pulmonar, conhecida como asbestose. Asbesto é outro nome que o amianto tem. Pode causar placas na pleura, derrame pleural e calcificações da pleura também, que é esse tecido que recobre os pulmões. E acaba afetando os trabalhadores, né? E aí eu queria saber, principalmente dessa indústria, né? Eu queria saber de você, essa restrição ela não deveria estar mais voltada para as fábricas? Olha, nas fábricas os trabalhadores atualmente eles são bem orientados em relação ao risco do amianto e eles tentam vender uma propaganda de que existe, portanto, o uso seguro do amianto. O maior problema é exatamente quando o amianto sai da fábrica, não é? É no transporte, é quando ele chega nas nossas casas, é quando uma telha de amianto se quebra, se parte, ou ela começa a se degradar pelo próprio uso, né? A telha vai se esfarelando e aí com isso solta as fibras do amianto que então podem entrar em contato com a respiração das pessoas que desavisadamente podem então ter algum grau de prejuízo à sua saúde. Uhum. Então, assim, o cidadão comum pode ter em casa uma telha com amianto e ele nem sabe, né? Exatamente. Hoje em dia é obrigatório por lei que todo material com amianto venha identificado. Este material contém amianto. Nas fibras, nas telhas e nas caixas d'água de amianto que ainda são usadas, elas vêm anotado. Este material é perigoso, sinalado, contém amianto. Então ele tem já, por lei, essa informação de restrição. Não é na telha inteira, em alguns pedaços da telha ou das caixas d'água, o material é vendido assim. Mas ele é um risco grande, porque ela se parte, ela quebra, ela pode ser rejeitada de forma inadequada, jogada na rua, no lixo comum, e isso não é o correto. Não, às vezes você vê, né, criança brincando, porque é legal quebrar a telha, né, então caquinhos de telha e tudo mais, os pais precisam estar atentos, né, os pais ou responsáveis. Agora, a sua opinião a respeito disso, seria necessário que o Brasil fizesse uma proibição completa ou usasse com moderação o amianto? Não é possível que se use o amianto com moderação, porque o amianto ele pode causar danos na saúde em qualquer grau de exposição. Principalmente para câncer, ele não tem um limite de exposição que é segura. Isso pode ser verdade se você reduz a quantidade de fibra no ar, por exemplo, dentro da fábrica, você reduz a chance realmente do trabalhador ter uma fibrose do pulmão, ter asbestose. Mas para câncer não existe limite seguro da exposição ao amianto. Isso já está determinado em vários estudos no mundo todo. A OMS recomenda o banimento completo do amianto. E ele está banido em mais de 70 países no mundo, na União Europeia principalmente. Então o Brasil tem que dar esse passo adiante e realmente banir esse mineral que não traz nenhum benefício e pode perfeitamente ser substituído por outras fibras sem dano à saúde humana. Uhum. Bom, a gente está gravando esse programa, né, às vésperas dessa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, né, que pode, inclusive, fazer essa votação, né, votar pelo fim do amianto no Brasil, e é uma expectativa, inclusive, que haja essa proibição, né, de todos, dos órgãos, de familiares, de pessoas expostas ao amianto. Essa decisão, na sua opinião, já deveria ter sido tomada antes, doutora Patrícia? Olha, nós estamos bem atrasados em relação ao banimento do amianto.
porque é preciso levar em consideração que a exposição ao amianto, ela não traz danos imediatos à saúde da pessoa. A maioria dessas doenças, elas vão surgir 20, 30 anos após a exposição, como é o caso do câncer, por exemplo, e do mesotelioma, que é o tumor da pleura. Então, às vezes, a pessoa já nem se lembra mais quando foi que teve essa exposição. E isso significa que se nós rompermos hoje com a produção do amianto, com a mineração, ainda vamos ter pacientes aparecendo doentes ao longo de mais 10, 20, 30 anos pela frente. Então, isso é uma carga de doença grande. Nós não podemos bobear com isso. Nós estamos realmente atrasados em relação aos outros países no mundo. E existe algum outro material natural até que poderia substituir o amianto? Sim, essas telhas e caixas d'água que são de cores azuis, que hoje em dia são muito vendidas, né? Elas já usam outras fibras que não amianto. Também o amianto foi substituído nas pastilhas de freio em que ele era utilizado. Materiais isolantes hoje são utilizados outros, para evitar cada vez mais o contato. Inclusive, os países onde foram banidos o uso do amianto são países que não aceitam nenhum tipo de material que contém amianto. Então, isso é possível. Há alternativas de fibras seguras para uso na indústria e seguras para a saúde da população. A senhora trabalha aí no Centro de Saúde do Trabalhador, né, e Ecologia Humana da Fiocruz. Como é que os trabalhadores sofrem essas consequências e se em algum caso a senhora já atendeu algum paciente com asbestose, né, vocês chamam? Lízia, nós trabalhamos aqui no Centro de Saúde do Trabalhador. Esse ambulatório de pneumologia, ele existe há mais de 20 anos. Ele acompanha atualmente mais de 500 trabalhadores expostos ao amianto, que trabalharam com essa fibra em algum momento de sua vida. E nós temos relatados com vários tipos de doença, mais de 80 hoje em dia. Seja a asbestose, que é a fibrose pulmonar, seja placas pleurais, seja outras alterações, como câncer de pulmão, calcificações da pleura. Então, o amianto não é seguro à população, ele causa doenças e existe sim gente que já morreu por isso e nós temos vários pacientes aqui. E outra questão importante é o meio ambiente, né? O descarte dessa fibra, desse mineral, como é que é feito? Essa fibra ela não pode ser descartada num lixo comum e nem pode ser retirada de qualquer jeito. A gente não pode simplesmente chamar um pedreiro, uma pessoa que saiba mexer no telhado, por exemplo, para retirar aquilo e jogar lá de cima e depois descartar no lixo comum. Ela tem que ter todo um preparo de retirada, a pessoa tem que ter um equipamento próprio para retirada, com máscara, proteção respiratória, tem que usar luva, roupa apropriada. E o rejeito ele tem que ir para aterros próprios para isso, para aterros para materiais perigosos. Então, quase aquele equipamento que é usado para aplicar, por exemplo, herbicidas, agrotóxicos, esse tipo de coisa? Algo semelhante, exatamente. Um EPI, né? Aquele equipamento de proteção individual. Exatamente. Doutora Patrícia, muito obrigada. Uma luta sempre, né? Como a senhora falou, o Brasil está bem atrás, né? A gente precisa dar esse passo adiante, né? Precisamos. Espero que seja essa semana que o STF tome a decisão correta. Que assim seja. Bom, vamos ficar atentos então a essa discussão. Você pode rever essa e outras entrevistas no Conexão, aqui, né? No futuraplay.org. Até uma próxima.